Bom, é hora então da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Theo Takar, editor-chefe do BDM Online, já está aqui com a gente. Muito bom dia, bom falar contigo de novo, Theo. Conta pra gente quais são os principais destaques. Bom dia, Muriel. O assunto praticamente um só hoje, né? Os investidores devem reagir à frustração com o pronunciamento de ontem à noite de Donald Trump, né? Longe de sinalizar aí o fim da guerra no Oriente Médio, como muita gente estava esperando, Trump não falou em cessar fogo e ainda prometeu que os Estados Unidos atacarão o Irã com extrema força aí nas próximas 2 ou 3 semanas. Trump prometeu levar o Irã aí de volta à Idade da Pedra, segundo as palavras dele, e disse que se não houver acordo, vai atacar aí duramente todas as usinas de geração de energia. Em resumo, né, Donald Trump dobrou a aposta contra o Irã, sem nenhuma preocupação aí em aliviar as ameaças que tem feito nas últimas semanas. Alguns analistas acreditam aí que a situação fugiu ao controle do Trump, que decidiu falar grosso e passar a impressão de que vai sair como vitorioso. Outros acham aí que as coisas ainda podem piorar diante da perspectiva de um envolvimento ainda mais profundo dos Estados Unidos nessa guerra, né? O que mais preocupa os especialistas aí nesse momento é a possibilidade do Trump colocar tropas em campo no Irã, o que certamente levaria a guerra aí para ter uma duração muito maior e um desfecho mais complicado. Para quem esperava alguma sinalização na direção da paz, esse pronunciamento de Donald Trump teve aquela cara de pegadinha de 1º de abril, Muriel, desculpe. Pois é, e aí a reação do mercado a esse discurso foi quase imediata. O mercado nem pensou, né, Theo, que poderia ser uma piadinha. O mercado já entendeu na hora esse discurso. O petróleo disparando desde ontem à noite. O que a gente pode já esperar para hoje nos mercados? Já dá para ver um pouquinho do que está acontecendo, né, Theo? Certamente, Muriel, né? Hoje vamos ter uma sessão aí de muita volatilidade e pessimismo nos mercados, né? Ainda mais porque é véspera de feriado em vários países que seguem aí a tradição cristã, né, da Páscoa. Bolsas aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa estarão fechadas amanhã. Então, diante aí de tanta incerteza, ninguém quer passar o feriado comprado no risco. Por isso, já estamos vendo aí os resultados desse pronunciamento do Trump, né? As bolsas asiáticas fecharam em baixa, na Europa os mercados estão no vermelho e os índices futuros das bolsas americanas também estão caindo aí mais de 1%. Isso sem falar do petróleo, né, que começou a subir forte ainda ontem à noite, depois da fala do Trump, e agora cedo já estava disparando mais de 7% aí, com o Brent negociado na casa dos US$ 108 por barril. Principal conclusão do mercado até agora, após esse pronunciamento do Trump, é que essa crise global aí de oferta de petróleo, né, que foi desencadeada pelo fechamento do Estreito de Hormuz, ela com certeza vai persistir. Vale a gente destacar, né, que horas antes do pronunciamento do Trump, o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, ele reafirmou, né, que o futuro aí do Estreito de Hormuz ele vai ser definido pelo Irã e por Omã, né, que são os dois países aí que têm o controle da via marítima em suas águas territoriais. O lado bom de toda essa história, por assim dizer, é que alguns analistas já estão apontando para outros mercados aí como alternativas mais seguras aí para os investidores nesse momento. E o Brasil está entre essas opções seguras. O Goldman Sachs, né, enviou um relatório aos seus clientes aí afirmando que entre os mercados emergentes, o Brasil, a África do Sul e a Coreia do Sul parecem melhor posicionados aí para aproveitar cenários de recuperação em um futuro pós-guerra do que outros países lá do sul da Ásia. Segundo os analistas do banco, né, o Brasil se destaca aí como um relativo beneficiário do conflito, por ser um exportador líquido de petróleo e por ter aguentado aí melhor esse período de turbulência devido aos ganhos das ações do setor de energia, né? Evidentemente, o banco está se referindo aí ao desempenho excepcional das ações da Petrobras e de outras ações aí de petroleiras na Bolsa Brasileira. Ainda na opinião do Goldman Sachs, né, mesmo os segmentos domésticos que são sensíveis a juros e que estavam muito depreciados aí desde o início do conflito lá no Oriente Médio, eles podem se recuperar à medida que mais cortes na taxa de Selic se materializem aí nos próximos meses. No meio de toda essa turbulência, pelo menos temos aí uma boa notícia, né? O Brasil está bem na fila, Muriel. Pelo menos isso. E agora aproveito para te perguntar como é que está a agenda dos mercados nessa véspera aí de feriadão de Páscoa. Hoje é dia de produção industrial aqui no Brasil, né, que é um indicador aí que funciona como um termômetro da atividade doméstica e deve reforçar a leitura aí de perda de fôlego da indústria aí por causa dos juros altos, né, abrindo caminho para que o Copom faça um novo corte de 0,25 ponto percentual da taxa Selic na reunião no final desse mês. O dado, né, que vai sair daqui a pouquinho, às 9 da manhã,
ele deve mostrar uma alta de 0,7% em fevereiro na comparação com janeiro, aí, segundo a mediana das projeções dos economistas. Mas vale a gente observar que as estimativas para esse dado aí estão bastante dispersas, né? Estão variando desde queda de 0,3% até uma alta de 1,5%. Na comparação anual, a expectativa dos economistas é de uma retração de 1,1%, após a leve alta de 0,2% no mês anterior. Esse indicador de fevereiro ele deve refletir aí principalmente a queda na produção de veículos, enquanto a indústria extrativa ainda segue aí como principal vetor positivo. Lá fora, hoje temos o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que sai às 9h30 da manhã e deve registrar uma alta de 2 mil pedidos para 212 mil. No mesmo horário, 9h30, temos a balança comercial americana em fevereiro, aí, com uma previsão de déficit de 69,9 bilhões de dólares. Ainda por lá, teremos discursos de dirigentes do Fed. É claro, a gente precisa ouvir o que eles têm a dizer aí sobre os impactos da guerra na economia americana, nesse momento que o mercado acredita aí que os juros por lá só voltarão a cair no final do ano que vem. A Lori Logan vai falar às 11h15 e a Michelle Bowman às 1h45 da tarde. De noite, teremos indicadores de atividade na Ásia, né? Os PMIs composto e de serviços do Japão saem às 9h30 da noite e na China às 10h45. E vale a gente lembrar, né, que o principal dado do mercado de trabalho americano, né, o payroll do mês de março, vai ser divulgado amanhã de manhã, em pleno feriado de Sexta-feira Santa. Muriel. Muita expectativa, um bom feriado para você. A gente não vai falar e repercutir amanhã sobre esse resultado do payroll ou a expectativa, mas segunda-feira eu sei que você está de volta e aí vai falar bastante aqui com a Débora. Obrigada, viu? Bom feriado, boa Páscoa. Tchau, tchau. Obrigada.